Agora nós vamos falar sobre a inserção de ilustrações, ainda tratando da formatação geral do texto. O que é uma ilustração? Ilustração é qualquer tipo de coisa que você vai colocar, uma figura, um quadro, um esquema, um gráfico, uma fotografia, um fluxograma e tal, né? Uma planta de um edifício, enfim, aquilo que for necessário colocar. Tabelas não são ilustrações. Tabelas são tabelas, a gente vai falar delas nos próximos vídeos. Quando a gente faz a ilustração, nós devemos colocar acima da ilustração o número dela. Se a gente utiliza apenas o nome ilustração, por exemplo, vamos supor que temos um quadro, um gráfico e uma fotografia. Então a gente só coloca ilustração 1, ilustração 2, ilustração 3, na ordem que aparece no texto. Agora, se tenho 5 gráficos, 3 fotos e 11 mapas, eu divido para o tipo específico de ilustração. Então eu vou fazer lá mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, mapa 5. No caso da fotografia, fotografia 1, fotografia 2, fotografia 3, fotografia 4, assim sucessivamente. Dos gráficos, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, assim sucessivamente. Ou seja, acima da ilustração deve conter o número, conforme aparece no texto, o nome específico, ou seja, para cada ilustração tem que ter um nome, travessão e título finalizando por ponto. A fonte utilizada para o título da ilustração é fonte 10. E aí vem um detalhe, seja para tabelas, seja para ilustrações, se o título da ilustração e das tabelas estiver em negrito ou em itálico destacado, todos têm que estar em negrito. Se não tiverem em negrito, não precisa negrito em nenhum, mas tem que padronizar. Então não é obrigatório nem usar o destaque, nem não usá-lo. Mas o seu uso ou desuso pode ou não ser destaque em negrito, sendo que o uso ou não, né, o desuso, deve ser padronizado. Tudo bem? Quando necessário, aquilo que nós já falamos, recomenda-se a diferenciação dos tipos de ilustração: desenhos, esquemas, fluxogramas, tabelas, entre outras. Abaixo da ilustração, deve-se ter a fonte de onde essa ilustração foi retirada. Então, essa foto ela foi tirada por alguém, o nome do fotógrafo. Essa foto foi retirada de uma revista, não sabe o nome do fotógrafo, o nome da revista. Esse mapa foi tirado de um atlas, o nome do atlas. Esse organograma foi tirado de algum documento de alguma empresa, então qual é o documento? Tem que citar a fonte. Quando esta ilustração ela é feita pelos próprios autores e autoras do texto, então se coloca elaborado pelo autor, ou elaborado pelos autores, ou elaborado pela autora, ou elaborado pelas autoras. Vamos ver um exemplo? Eu tenho um quadro, supondo que é o terceiro quadro do texto, quadro 3. E o nome do quadro? Travessão, o nome do quadro. Estrutura dos mundos de Platão. Abaixo do quadro, a fonte. No caso, tirei de um livro da Marilena Chauí, de 2002. Então, coloco a fonte. Nesse caso aqui, tanto o título de cima quanto a fonte aqui embaixo, tamanho 10. Nesse caso, não está negritado, poderia estar negritado, tem que ser padronizado este uso. E aqui no meio nós temos o próprio quadro. Indo para o editor de texto, eu coloquei uma figura, tá bom? E que eu vou intitular de figura 1.
Então, aqui, figura 1, título da figura e a fonte. Vou colocar XXX aqui, apenas exemplificar. Pode ser elaborado pelo autor, pela autora, pelas autoras. Eu já sei que esse título aqui, ele pode ou não ser negritado. Sei também que ele é fonte 10. No caso, na hora que eu fiz a formatação, ele saiu em fonte 12, por conta de que ele está na fonte padrão do texto. Então, eu seleciono e coloco em fonte 10. Fonte 10. Fonte 10. Pronto. Então, coloquei em fonte 10. O importante é que, se for negritar, negrita apenas o título, não negrita a fonte. A fonte não fica negritada. Outro detalhe importante é que algumas pessoas gostam de deixar esses títulos centralizados. Se for centralizar um, tem que centralizar todos. Usualmente, o mais tecnicamente que a gente pode colocar é deixá-lo sem nenhum tipo de recuo. É o que nós temos a falar sobre a inserção de ilustrações.